Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós temos várias reportagens, várias entrevistas bastante interessantes. Nos primeiros blocos nós abordamos o tema saúde e eu começo conversando com o Dr. Jorge Alac, que é urologista, especialista em andrologia, ou seja, que cuida da saúde do homem. Ele fala sobre o Novembro Azul. Ainda no aspecto medicina, a gente aborda a cirurgia bariátrica e metabólica e eu converso com o Dr. Marçal Rossi, que é cirurgião bariátrico. Neste programa ainda tem uma entrevista com o prefeito eleito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, e ele anuncia os primeiros 4 integrantes do seu secretariado que vão tomar posse em 1º de janeiro. Eu já aproveito e entrevisto um deles também, o vice-prefeito eleito que vai assumir a Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude, Beto Vidoski. Para encerrar este programa, eu mostro a festa de aniversário, 72 anos de vida, do vereador Hiroyuki Minami de São Bernardo do Campo. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, amigas telespectadoras, e hoje eu compareço aqui a esse lugar maravilhoso. Faz tempo que eu queria gravar uma entrevista nesse prédio, desde quando meu amigo Luiz Alberto inaugurou aqui a sede da EICOM. Nesse espaço que a gente está aqui, é um espaço de convivência dos colaboradores, tem refeitório, tem área para descanso, tem área para leitura, ou seja, há uma preocupação muito intensa da empresa com a saúde dos seus colaboradores. E dentro dessa preocupação, ele trouxe hoje aqui um especialista, PhD em urologia, especialista em andrologia, cuida da saúde do homem de uma forma geral, que é o Dr. Jorge Alac. Ele acabou de proferir uma palestra de 1 hora de duração para mais de 50 colaboradores, alertando os homens de que é preciso cuidar da saúde. Aliás, eu vi até uma frase dele que eu anotei, que eu achei ótimo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. É isso, Dr. Jorge Alac? Joaquim, perfeitamente. O homem tem que começar a entender que ele é o responsável pelo destino dele em termos de saúde. E o homem não é um refém da genética que ele tem, ou seja, ele pode mudar o destino biológico dele com intervenções no dia a dia. Então, aquela história que nós somos uma junção da genética com o meio ambiente nunca foi mais verídica. E o homem, com bons hábitos de vida, exercício físico regular, uma alimentação adequada, enfim, hábitos de saúde que incluem menor ingesta de álcool, cuidado com o cigarro, uso de drogas e medicamentos em excesso, ele pode, evidentemente, ter uma vida com mais qualidade e, eventualmente, não ter as doenças que ele estaria destinado a ter se ele continuasse no ritmo de uma vida sedentária, com maus hábitos de vida, com excesso de consumo de gordura, por exemplo, que é algo que está aprovado, está ligado ao câncer de próstata, por exemplo, né? E a outros tipos de câncer. Né? Então, ou seja, a Cícero, antigamente, já falava que a saúde depende da observação de cada indivíduo do próprio corpo. E essa observação que eu digo é que nós temos que tomar conta do nosso corpo. O corpo tem que pertencer a você, você tem que ser dono do seu corpo e não deixar ele solto, tomando o destino que for dado pelo dia a dia de má situação de vida, né? Alimentação inadequada ou hábitos não saudáveis de vida. Né? Então, o Novembro Azul, que é uma campanha que hoje já está em mais de 25 países, para o telespectador, é uma campanha que se originou alguns anos atrás e hoje conta com mais de 5 milhões de participantes no mundo, inicialmente focada para a prevenção de câncer de próstata, mas também para câncer de testículo, doenças mentais, saúde mental, que vai ser um grande problema no futuro, depressão, vai ser uma causa significativa de morte daqui a 30, 40 anos. Né? Mas também chama atenção para o homem como um todo, porque o que acontece no homem? Ele sai do pediatra, aí ele fica com um hiato, fica com um vazio de médico,
até eventualmente ele fazer um toque retal aos 50 anos de idade. E procurar Normalmente fica esperando um sintoma para fazer, ninguém faz prevenção, né? Exatamente. Então ele procura, o homem no mundo inteiro, com algumas exceções, ele só procura auxílio médico quando ele tem uma doença já instalada. Ou seja, ele está com uma infecção na próstata, na urina, aí ele vai procurar o médico, cuida daquele evento. Mas aquele evento não significa que ele vai cuidar da saúde global dele. Esse que é o grande desafio. Não é fazer uma intervenção no médico, estou com um probleminha, estou com uma gastrite, então eu só vou cuidar da... Resolveu a gastrite, ele desaparece do médico. A nossa proposta é que ele comece a enxergar uma vida com qualidade, né? Ou seja, aquilo que a mãe normalmente faz com a menina, logo que ela começa a menstruar, que leva no ginecologista e começa a fazer o acompanhamento, também deveria acontecer com o menino, já na puberdade, alguma coisa, de ir procurar um médico, um especialista, para que ele acompanhe o mais cedo possível e você possa prevenir a doença, é isso? A sua colocação foi perfeita. Exatamente isso. A mãe tem o hábito de levar a filha no ginecologista quando ela tem a menstruação e o pai, ou a mesma mãe, não levam o filho no andrologista, neurologista, para avaliar os testículos, quando ele está entrando na puberdade, que tem a ação da testosterona. Ou seja, o crescimento testicular tem que ser acompanhado desde a puberdade, na verdade, desde que ele nasceu. Porque o testículo, ele pode ter ausência de um testículo, ele pode ser intraabdominal, pode crescer um mais que o outro, pode ter câncer de testículo, que é muito comum, aliás, faz parte do Novembro Azul a prevenção de câncer de testículo, que é o câncer mais comum dos homens dos 15 aos 35 anos de idade. Então, e tem outras doenças como varizes no escroto, infecções, infertilidade, que acomete hoje uma incidência de 10 a 18% dos homens são inférteis. Está ligado, evidentemente, aos testículos. A parte hormonal toda, porque o motor do homem são os testículos, produz testosterona, 95% da produção é testicular, ou seja, o testículo é um órgão que comanda a saúde global do homem, porque produz os hormônios que regem a masculinidade, a ida para a puberdade, o homem adulto, voz, purificação, aí mesmo cognição também tem uma parte de neuroesteroides no cérebro que são responsáveis pela cognição, performance do cérebro, né? Ou seja, nós somos um ser hormonal e o homem praticamente não olha para essa parte hormonal, né? A mulher tem a menopausa, o homem não tem uma andropausa clássica, mas o homem tem uma queda da testosterona ao longo da vida que vai depender muito da vida pregressa dele. Se ele for um indivíduo saudável, fez exercício físico regularmente que eu falo, pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Uma vez por semana não vai adiantar, dar uma caminhadinha, é só melhor que nada, mas não é que vai resolver. Tá certo? Então, assim, são intervenções que todo mundo pode fazer. O álcool em excesso. Ah, doutor, eu só bebo cerveja de quinta a domingo, ou de quinta a sábado. Ah, você bebe quanto? Ah, eu tomo 10 latinhas nos 3 dias. Não, doutor, por dia. Então, esse indivíduo tá bebendo demais. Tá? Mesmo o cigarro tem que ser, não é clichê, não é uma coisa, é fato concreto. O cigarro está ligado a vários tipos de câncer, né? O uso de drogas, né? Maconha, êxtase, tem que ser muito cuidado, porque isso faz mal para a saúde, particularmente eu estou falando de saúde testicular, reprodutiva e sexual, né? Tem estudos que vão sair ano que vem que mostram que o uso de maconha não é tão inócuo como se pensa, né? Hoje em dia, com essa incidência alta de a vida do dia a dia, corrida, uma loucura toda, é muito comum que o indivíduo tome antidepressivos. Não consegue dormir? Vai, toma antidepressivo, toma remédio para dormir. É comum isso, você concorda? Muito comum. Então, esse exagero de medicamentos, sem que o indivíduo olhe para si próprio e tente achar uma causa, é muito ruim, porque esses medicamentos estão ligados à queda de hormônio masculino, muitas vezes, né? Desculpe interromper, mas só citou um dado durante a palestra que me chamou bastante atenção, e a gente já percebe isso estatisticamente, quando a gente vai fazer matéria, por exemplo, eleitoral, percebe que as mulheres são maioria no colégio eleitoral, percebe que as mulheres são maioria na sociedade, e isso, segundo o senhor, está relacionado à questão do meio ambiente, da relação que a gente tem com o ambiente em que a gente vive, e tem muito a ver com a sua área de estudos, né? O senhor tem pesquisas que falam a respeito disso, porque hoje a gente tem o maior nascimento de fêmeas, isso o senhor falou até também, não só do ser humano, mas de animais, do que de machos. Então, essa pergunta é interessante. Nós fizemos um estudo que foi publicado em 2007, 2009, se não me engano, sobre a razão sexual na cidade da Grande São Paulo.
E nós mostramos nesse estudo, é um estudo científico, foi publicado, foi referenciado em mais de 100 países. É um estudo científico que mostra que em áreas muito poluídas, particularmente a poluição veicular, existe menos nascimento de meninos, né, sexo masculino na espécie humana, e de menos nascimento de machos nos mamíferos. Ou seja, não é que está nascendo mais fêmea ou sexo feminino, está nascendo menos macho e menos sexo masculino. Então, o que a gente tem entendido é que tem havido, por causa da poluição atmosférica, o cromossomo Y, que é dos homens, ele vem intacto há milhares de anos. O cromossomo X, que é a mulher é XX, o homem é XY, geneticamente. É o cromossomo sexual. Então, o cromossomo Y vem intacto ao longo dos milênios, de milhares de anos de evolução. E o X tem troca dos genes entre o X da mulher e o X do homem, para uma competição dos genes, para ver qual vai se expressar na menina. Então, o que está acontecendo é que o testículo tem produzido menos espermatozoide que carrega o cromossomo Y. Então, há uma fertilização preferencial do óvulo por espermatozoides que carregam o cromossomo X. Então, tem nascido menos menino em áreas de muita poluição, mostrando que as intervenções humanas na sociedade, particularmente as intervenções ruins, como poluição atmosférica, a alimentação incorreta e tudo mais, né, estão já refletindo na evolução da espécie, com menos nascimento de meninos em áreas industrializadas. E também, evidentemente, é um dado de ponta do iceberg, o que a gente tem percebido também é que, além da maior incidência de diagnóstico de câncer, todos os cânceres, está aumentando doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e também incidência de câncer, particularmente próstata, testículo, tireoide, tem aumentado nos últimos anos. Tá ótimo. Doutor Jorge Alac, eu ficaria aqui mais a tarde inteira entrevistando, tem muito assunto, eu tenho certeza de que os nossos amigos telespectadores, nossas amigas telespectadoras têm muito interesse, mas a gente vai combinar de gravar outras entrevistas, até talvez fazer por tópicos, que fica mais acessível para as pessoas. Vou combinar com o senhor, se o senhor me autorizar. A gente gravou toda a sua palestra, importantíssima agora. A gente reproduz alguns trechos da palestra, não tem problema no programa? Com prazer. Na verdade, é a minha obrigação isso, porque a obrigação do pesquisador, do cientista, do médico, é conseguir justamente levar a informação a quem interessa, que é você, o público. E não adianta nada eu fazer uma pesquisa e ninguém fica sabendo dessa pesquisa, porque o usuário da pesquisa é o indivíduo, é você que está nos assistindo. Então, na verdade, isso não é um favor que eu estou fazendo, é uma obrigação minha. Tá? Então, uma frase final para você que está assistindo o programa do meu querido Joaquim Alessi, que eu tive o prazer de conhecer hoje, que espero que vamos encontrar de novo com certeza, é que vocês procurem a mulher, a mãe, a namorada, a esposa, a filha, leve os seus homens, seja pai, irmão, filho, ao médico, porque o homem sozinho, ele não vai. Ou seja, ele só vai quando tem uma coisa muito já concreta. Então, tem outro estudo que mostra, para encerrar nossa conversa, que 2/3 dos homens que vão procurar auxílio médico, quem empurrou foi a mulher da vida dele, ou a mãe, ou a esposa, ou a namorada. Então, o homem tem que aprender a fazer prevenção, fazer check-up, tem que entender que a teimosia custa caro no final. Muito obrigado, viu? Doutor Jorge Alac, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai falar mais vezes. E olha, então você espere um pouquinho, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai editar alguns trechos desta palestra que você, com certeza, vai ter uma verdadeira aula sobre qualidade de vida. Até já! O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real.
Na verdade, quando a gente fala de medicina, a gente tem que perguntar se a conduta vai trazer mais benefícios do que malefícios. Isso é uma coisa muito importante em medicina. O que eu sou urologista? O que o urologista tem que fazer? Tem que olhar para o homem com um olhar sobre a capacidade, o olhar moderno da urologia, da andrologia, que é o que eu faço. Não é de fazer um toque retal e ver se o PSA tá bom e mandar vocês para casa e voltar ano que vem para o novo toque retal. Não tem câncer, tá tudo bem, vai embora. Então isso é muito básico. Evidentemente, como no Brasil a gente não tem a cultura ainda de saúde do homem, então as crianças saem do pediatra e só vão encontrar o médico de novo na hora do toque retal com 50 anos, fica um buraco no meio do caminho, coisa que com as mulheres não acontece, porque a mãe já leva no ginecologista quando ela tem a primeira menstruação. Então nós não temos uma menstruação, nós temos uma puberdade que tem testosterona, que começa uma série de atividades, mudanças corporais no homem, mas que não está acompanhado de uma cultura do pai levar o filho no andrologista para ver se o testículo está crescendo direito, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que aspectos ligados a estresse, toxicidade ambiental, toxicidade dos alimentos, estilo de vida que não saudável, que isso é muito comum. Isso há uns 10, 15 anos atrás a gente não sabia do impacto que tem na saúde humana, ou do homem em particular, maus hábitos de vida. O que é mau hábito de vida? Começa com a alimentação incorreta. A correria do dia a dia, a gente come muita coisa industrializada hoje, não é? Muita coisa pronta, correndo. E isso tem impacto gritante sobre a saúde humana. Poluição atmosférica é uma linha de pesquisa minha, vou mostrar para vocês também. Álcool em excesso, medicamentos. Hoje em dia tomar antidepressivo virou que nem tomar aspirina, não é isso? Uso de drogas, então nem vou falar, maconha, cocaína, esse negócio de liberar maconha, na minha opinião, está incorreto, porque nós temos estudos que mostram, vão ser publicados no ano que vem, estudos fortes que mostram que a maconha tem uma função deletéria sobre a função testicular e hormonal. Então uma frase muito antiga, de 1618, que mostra que a prevenção é muito melhor que a doença. Por quê? Porque ela não deixa você ficar doente. Então prevenção é bom, que você evita o tratamento de uma doença. O Dr. Jorge Alak aborda a sustentabilidade, ou seja, a relação do homem com o planeta. O que nós somos, o desenvolvimento que a gente vai ter durante a vida, depende da genética e do meio ambiente. Então o meio ambiente é algo que eu estudo já desde 2006, mais profundamente, e tem influência muito importante em todos nós. Por exemplo, São Paulo, esse é um slide que me deu o governo do estado de São Paulo para mostrar em palestras fora do Brasil. É um slide lindo da cidade, mas a gente tem que entender que nós moramos aqui, ó. Aquilo lá é uma figura de livro, né? Um dia uma vez por ano, aquela sem poluição. Mas a gente respira esse ar aqui, a gente não respira o ar que está aqui em cima, tá? E a gente mora aqui, pessoal. A termografia da cidade é dramática. A gente mora numa cidade que tem, quando tem chuva, é um dilúvio, né? E o regime de calor aqui, de poluição, fica tudo, nós estamos respirando um ar constantemente poluído. Nós temos vários estudos que mostram, que eu já mostrei isso em vários países, que isso tem influência sobre a saúde humana, né? Então, nós mostramos, por exemplo, que em São Paulo está nascendo menos macho, menos homem, menos menino e menos animais mamíferos. Ou seja, na cidade de São Paulo, todo ano, nascem aproximadamente 1.500 a 1.800 meninos a menos. Não é mulher a mais, é homem a menos. Então a influência do meio ambiente chegou a tal ponto que está mudando o nosso destino evolucionário. Isso é importante. E o Dr. Jorge Alak falou também de prevenção. Então, Novembro Azul era uma campanha que foi feita, eu até deixei o bigode crescer um pouquinho, eu vou tirar depois, só por causa do Novembro Azul, que ela começou com a iniciativa de se conscientizarem sobre o câncer de próstata e câncer de testículo e saúde mental. Então são 3 movimentos. O pessoal fala só de próstata, mas câncer de testículo também e saúde mental também, além de doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, a saúde dos homens, os homens têm muito mais chance de morrer de doenças cardiovasculares precocemente do que a mulher. Nós vivemos uma média de 8 anos a menos que as mulheres. Ou seja, isso é significativo. Não só vivemos menos, nós vivemos piores de qualidade de vida, de saúde.
tá? Então, o homem tem mais risco de morrer de doenças hepáticas, aqui traduz-se por alcoolismo. Bebe mais. Lesões de medula espinhal em homens jovens. A diabetes, então, no Brasil tem estimado 5 a 10 milhões de pessoas com diabetes que não sabem que tem. E os que têm não se cuidam direito, né? Então, a gente está tentando, a minha clínica está participando dessa campanha, a gente tem feito várias ações para tentar conscientizar o homem sobre essa coisa, aproveitando o mês do Novembro Azul, que cuidar da saúde também é uma coisa de homem. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, amigas telespectadoras, mais uma vez a gente vem aqui na super banca do meu amigo João Martinelli para gravar o programa, o bloco Café com Letras, com patrocínio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui na super banca o Dr. Marçal Rossi, que era o cirurgião bariátrico, vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e vai falar com a gente a respeito de obesidade. Dr. Marçal, primeiro, obrigado por comparecer aqui à Superbanca para nos conceder essa entrevista. Obrigado a você pelo convite. Ótimo. Dr. Marçal, eu falei que o senhor vai explicar e vai falar a respeito de obesidade. Acho que antes de a gente começar a falar da cirurgia, a gente poderia falar de obesidade. Sim. Obesidade é uma doença e em que nível ela deve ser tratada? A obesidade, ela é uma doença, ela foi determinada pela Organização Mundial de Saúde que o século XXI, a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada. Genericamente, a grosso modo, um paciente que tem uma obesidade é aquele paciente que tem 30 quilos acima do seu peso normal. Então, esses pacientes precisam da cirurgia para poder diminuir esse peso. E a obesidade traz, muitas vezes, muitas doenças associadas, como diabetes, como dislipidemia, que é colesterol, triglicéridos aumentados, gordura no fígado, artropatias, hipertensão, doenças vasculares. Então, são patologias graves para o paciente que diminuem a qualidade e o tempo de vida desses pacientes. Ou seja, longe de o tratamento ou da cirurgia ser uma questão apenas estética, ela é uma questão de saúde. De saúde. Ela não é a cirurgia bariátrica, ela não tem finalidade estética, ela tem a finalidade de melhorar a doença do paciente, melhorar as causas, as doenças que
que atrapalham a vida desse paciente e que diminui provavelmente a sua vida. O senhor falou que o obeso é aquele que está a 30 quilos mais ou menos, ou acima disso, acima do seu peso médio. O peso médio é aquele que a gente calcula o IMC lá... A gente calcula assim, ó, o IMC é o peso dividido por altura vezes altura. Um paciente que pesa, sei lá, 110 quilos e tem uma altura de 1,60 m, você vai dividir 110 por 1,60 m vezes 1,60 m. Essa conta vai dar 110 dividido por 2, alguma coisa. Então você vai ter um IMC de 40 e pouquinho. Já é um paciente acima obeso. de 30 e pouco não dá. O normal é o paciente estar entre a média de IMC igual a 25. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Aí ele já entra naquela fase de sobrepeso. Se ele tiver um IMC de 30, ele vai ter uma obesidade grau 1. Se ele tiver um IMC de 35, ele vai ter de 35 a 40 uma obesidade de grau 2 e acima de 40 uma obesidade de grau 3, ou como a gente diz, uma obesidade mórbida. E acima de 50, a gente classifica esses pacientes como hiperobesos. Certo. E a partir de qual grau é indicada a cirurgia? A cirurgia, você indica ela para pacientes com IMC acima de 35. Tá? Então, o paciente tem um IMC entre 35 e 40, tem algumas doenças associadas, como hipertensão, colesterol, triglicéridos aumentado, artropatias que eu já disse, apneia do sono, você indica essas cirurgias. E os pacientes acima de 40 que não tem doença, você indica a cirurgia. Como? Um paciente acima de 40, você não tem doença. Sim, se você pegar um jovem de 18, 20 anos, 22 anos, ele tem um IMC alto e ainda ele não aflorou as doenças dele. Isso não significa que um paciente que tem um IMC entre 30 e 35 não possa ser operado. Você pega um paciente com IMC de 33, um diabetes tipo 2, que tem triglicéridos aumentados, que tem uma apneia do sono, esses pacientes têm indicação para cirurgia. Ótimo. E a recuperação, como é que ela é? A recuperação é tranquila. Hoje a gente praticamente faz a cirurgia por videolaparoscopia. Em média o paciente fica 2 dias internado no hospital. Muitos pacientes com 15 dias voltam a trabalhar. Certo. Se eles tiverem condições de se alimentar adequadamente, eles voltam a trabalhar. Lógico, você não vai deixar trabalhar um paciente que dirige caminhão, um paciente que faz um trabalho pesado, forçado, mas um paciente que trabalha em escritório, um paciente que trabalha com contabilidade, médico, dentista, advogado, executivos, muitas vezes, esses pacientes com 15 dias voltam a trabalhar. E a alimentação no período pós-operatório, como é que ela é? É complicada, é difícil? Olha, os pacientes não se queixam. A alimentação no pós-operatório, a gente controla o paciente durante 3 semanas a 4 semanas com uma dieta líquida. Água, chá, Gatorade, água de coco, depois o paciente passa para iogurtes, depois o paciente passa para caldos, passa para leite e o paciente vai se alimentando. A grande maioria, Joaquim, não reclama muito dessa dieta, porque a autoestima desses pacientes começam a melhorar bastante. Então, eles não se preocupam com isso. E depois de 21 dias a 30 dias, depende do paciente, da cirurgia, alguma coisa, o paciente passa por uma dieta branda, que já é uma dieta pastosa, e com 40 dias ele já está numa dieta geral. E aí ele pode comer de tudo? De tudo, ele vai comer de tudo. Só que aí o paciente que é operado de obesidade, ele não vai comer mais quantitativamente, ele vai comer mais qualitativamente. Com qualidade. Então ele vai saber, ele tem uma nutricionista que vai acompanhá-lo, o médico vai acompanhá-lo, a endocrinologista, e aí toda a equipe acompanha esses pacientes. Ou seja, até pela cirurgia, depois eu queria que você explicasse como é que ela é feita mais ou menos, ele não vai, mesmo que ele queira, porque eu falo por mim que eu gosto de comer bastante, mesmo que você veja um prato, você não consegue comer muito. Não consegue, porque o paciente tem uma redução do estômago e ele tem um nível, a saciedade dele é mais precoce. Então, quando ele comer, ele já vai sentir uma saciedade e aí ele acaba comendo só o mínimo possível. O senhor falou da redução do estômago. A cirurgia consiste nisso. É tirado um pedaço do estômago, é isso? A gente não é tirado, a gente separa, a gente secciona, a gente grampeia uma parte do estômago, a gente secciona esse estômago, ele fica lá com o paciente. Como eu digo para o paciente, esse estômago é seu, ele vai ficar lá. Correto, e a gente leva uma parte do intestino nesse novo pouch, esse novo estômago pequeno, e a gente faz a sutura.
Se um paciente desse um dia quiser reverter a cirurgia, ele vai poder reverter. É possível. Em todos esses 16, 17 anos que eu faço cirurgia de obesidade, que a gente começou aqui no ABC no ano de 2000, mas eu comecei a estudar obesidade em 98, nenhum paciente quis reverter a cirurgia. Certo. Nenhum. Dá para ter uma ideia de quantas cirurgias já foram feitas nesses 16, 17 anos? O meu grupo já fez mais de 5 mil cirurgias. 5 mil cirurgias? 5 mil. E o risco, como é que ele é calculado? O risco que eu falo para o paciente, o risco da cirurgia de obesidade é o risco de qualquer cirurgia. Ela tem um tabu, a cirurgia de obesidade o paciente morre, alguma coisa. Já morreu muita gente, técnicas, aperfeiçoamento, mudanças de técnica e treinamento. Tudo é a base de treinamento. Mas a cirurgia de obesidade, cirurgia neurológica mata mais, cirurgia cardíaca mata mais, cirurgia vascular, aneurisma mata mais. Quer dizer, não é. As comorbidades são inerentes a qualquer tipo de procedimento cirúrgico. O paciente tem seus riscos, ele tem que aceitar os seus riscos e o paciente tem que, para ele poder realizar a cirurgia. Tá ótimo. Dr. Marçal Rossi, eu ficaria mais um tempão aqui, mas eu tenho certeza, eu deixo sempre o meu e-mail no rodapé do programa, que é o joaquinalesse@uol.com.br. Se você, telespectador, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, que eu encaminho para o doutor. Tenho certeza que ele vai ter o prazer de responder. Agora, o senhor, pelo menos uma vez por mês, profere uma palestra, né? Ali no Centro Empresarial Pereira Barreto, em Santo André, é isso, né? Isso mesmo, a gente faz uma palestra, a gente acha que é obrigatório todo paciente que vai para o procedimento, junto com o seu familiar, ou se a mulher vai o marido, se não é casado, vai a mãe ou o pai, assistir a palestra. Nós explicamos todo o procedimento, dizemos tudo que o paciente tem que fazer na cirurgia, como ele tem que se preparar, como que é a cirurgia dele depois, como é a vida dele depois da cirurgia. A gente tem a nutricionista que fala com a gente, a psicóloga, a endocrinologista, e toda a equipe conversa com o paciente que vai ser operado e com o seu familiar. Muitos pacientes vão por curiosidade, ver, assistem, porque a cirurgia de obesidade não é assim, eu decidi que eu vou operar. Não, ela é um procedimento. Ela não é como vamos operar, eu tenho uma hérnia, eu vou operar uma hérnia. Eu tenho uma vesícula, eu vou operar. Tudo é cirurgia, mas a cirurgia de obesidade, ela tem algo a mais. O paciente precisa ser melhor preparado, precisa conversar bem com o paciente, com os seus familiares, ver se é bem isso que ele quer fazer ou não. Então, essa palestra é só para quem já está decidido a fazer ou não? Pode qualquer pessoa, é livre. Como é que ela faz para se inscrever? Tem um ela tem que ligar na clínica, né? Certo. Ela liga na clínica. Como é que é o nome da clínica? É RR Médicos Cirurgiões. RR Médicos Cirurgiões. O telefone é 41230311 em São Bernardo, em Santo André 4990-6088. O paciente se inscreve, chega na palestra, assiste a palestra. E muitas vezes a gente tem muito paciente que vai na palestra primeiro, assiste, eu gostei da palestra, é isso que eu quero fazer. E lembrar que a obesidade, a cirurgia não é a primeira escolha do paciente. Como você estava dizendo, já que você gosta de comer alguma coisa. A obesidade é o que eu falo para o paciente, eu sou o ponto final. O que você já fez até agora para você? Eu fiz regime, eu engordei, eu emagreci, eu fiz... O primeiro tratamento, a coisa mais importante, ele tem um endocrinologista, ver se ele não tem nenhuma doença endocrinológica que vai levar à obesidade, como hipotireoidismo, síndrome do ovário policístico. Ele tem que procurar sempre ver se ele está endocrinologicamente apto. Não tem nenhuma doença, então, olha, eu vou fazer a cirurgia porque eu já fiz tantos tratamentos, eu fiz tudo isso e não consegui realizar. Certo. Dr. Marçal Rossi, obrigado pela entrevista. E até uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que nós vamos falar mais vezes. Tá bom. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico, vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, conversou com você. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita
e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente comparece a uma entrevista coletiva do prefeito eleito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, entrevista nessa em que ele acaba de anunciar os 4 primeiros nomes de secretários que farão parte do primeiro escalão a partir de 1º de janeiro de 2017. Primeiro, prefeito, obrigado por me receber aqui no escritório e... dá para anunciar já os nomes, já foram anunciados publicamente, os 4 secretários, eu não consegui decorar ainda, que é muito nome. Uma boa tarde a todos os amigos e amigas que nos assistem, Joaquim, você que é um amigo nosso, uma alegria estar aqui hoje. Estamos iniciando realmente aí a formatação do nosso grupo de secretários municipais para o período de 2017 a 2020. Hoje aqui apresentamos os 4 primeiros secretários que compõem-se pelo nosso vice-prefeito eleito, o Beto Vidoski, que vai ser o secretário municipal de Esportes, Turismo e Juventude. Esporte e lazer, né? Lazer é a que eu era em São Paulo. Aqui é esporte, turismo e juventude, mas não deixa de ter lazer incluso também. Acho que, aliás, é uma boa sugestão essa. A outra secretária é a doutora Silvia Campos. A doutora Silvia Campos vai ser a nossa secretária municipal de Gestão e Planejamento. É uma técnica de carreira já passada aí por vários municípios do ABC, tem uma vida pública riquíssima, que vai ocupar agora a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A outra secretária é a doutora Érica Zygmunt, que é atual secretária municipal de saúde em Diadema, mas que vem aqui para São Caetano ocupar a pasta da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social. Vem também com um vasto conhecimento do setor público, é uma pessoa de São Caetano do Sul, voltada de fato ao interesse público, vai fazer um grande trabalho, não tenho dúvida disso. E por último, hoje anunciamos o arquiteto Enio Moro Júnior, que é um arquiteto e urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura da Escola Belas Artes de São Paulo. É um arquiteto de carreira da Prefeitura de São Caetano do Sul, que pela primeira vez vai ocupar a Secretaria Municipal de Obras e Habitação, com um olhar muito amplo sobre o processo de viver na cidade, né? O aspecto urbano realmente, muito talvez menos de obra e mais de convívio das pessoas. Formamos aí hoje os primeiros 4 novos secretários. Aliás, o sobrenome do secretário de Obras e Planejamento chamou a atenção, porque Enio Moro Júnior, embora eu já o conhecesse há algum tempo, porque como o senhor mesmo disse, é funcionário de carreira da Prefeitura, mas lembrou do juiz Sérgio Moro. Ele já esclareceu que não tem nada de parentesco, mas não teria nenhum problema de ter, né? Não, muito pelo contrário, né? Nós até questionamos se ele tem algum parentesco com o juiz Sérgio Moro, do Rio Grande de Curitiba, perdão, a quem a gente quer aqui já lançar a nossa admiração pública por ele e pela Operação Lava Jato, que vai passando o país a limpo, trazendo uma nova fase de Brasil para nós todos. Ótimo. Prefeito, eu cheguei já no fim da entrevista coletiva, mas peguei uma frase da dificuldade nesse processo de transição, da lentidão, na falta da chegada de números e de dados que sirvam de subsídio para a montagem do governo. Está acontecendo isso mesmo? Infelizmente, Joaquim, nós estamos aí já no início do mês de dezembro, só para fazer uma analogia para o amigo telespectador, telespectadora. Em 2012, quando deixamos a Prefeitura, no dia 4 de novembro, portanto há um mês atrás, nós já tínhamos entregue todas as documentações pedidas pela atual administração. Nós, infelizmente, aqui no dia 2, não temos acesso a dados, não temos acesso sequer a uma audiência com o atual secretário municipal de Finanças para que pudesse dar um bate-papo, um conhecimento sobre a situação atual da Prefeitura à nossa equipe de transição. Infelizmente, realmente não está acontecendo a transição e eu pretendo nos próximos dias trazer isso de forma pública e objetiva para a população toda. É porque mais do que prejudicar o futuro governo, aquele governo que vai assumir, esse tipo de atitude prejudica o cidadão, a população. Imagina chegar dia 1º, dia 2 de janeiro e não saber o que está acontecendo nas escolas municipais, se
a aula vai começar no período normal, se os postos de saúde estão em condições de atender a população. Ou seja, a visão aí tem que ser mais republicana e menos político-partidária e menos revanchista, para deixar claro, olha, nós perdemos a eleição, como acontece. Há 4 anos, a candidatura que o senhor apoiava perdeu a eleição. Isso é política, é democracia. Infelizmente, a gente vive nessa democracia. Agora, o que não dá é para querer punir a população achando que está punindo o adversário político, né? Você foi no cerne da questão, Joaquim. Infelizmente, é uma ausência do valor democrático, penalizar a população, achar que isso vai trazer algum gesto para a classe política é um enorme equívoco. Como você muito bem falou, em 2012 nós tivemos o dissabor de não ter a nossa candidata eleita. Estamos aqui 4 anos depois, ganhamos as eleições legitimamente nas urnas, e essa atitude é uma atitude que diminui, né? Diminui a classe política, diminui a estatura de quem faz política dessa maneira. E, infelizmente, a conta fica para o morador de São Caetano do Sul e para nós, que vamos ser os gestores dos próximos 4 anos, trazendo aí um cenário obscuro para o próximo período, sobretudo no início. É um voo cego, costumo dizer para as pessoas. Mas nós vamos enfrentar mais esse desafio e vamos trazer para a população de São Caetano do Sul de volta tudo aquilo que ela queria, que era uma gestão pública eficiente, transparente, de qualidade, fundamentalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá ótimo. Agora a gente fica na expectativa dos próximos anúncios. Quando for, eu não vou nem cobrar. Quando é que vai anunciar? Porque eu tenho certeza que a data não está marcada, ou tá? Eu quero ver se a semana que vem a gente consegue, se não finalizar, trazer pelo menos uma outra grande parte aí para deixar o processo em andamento. E a gente vai estar aqui para acompanhar e transmitir essa informação, principalmente para o morador de São Caetano do Sul. Prefeito, obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Joaquim. Um forte abraço a todos vocês, telespectadores do programa Joaquim Alessi. E você, Joaquim, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Prefeito eleito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, conversou com você. Muito bem, aqui no anúncio dos primeiros integrantes do primeiro escalão do novo governo de José Auríquio Júnior em São Caetano do Sul, pelo PSDB, o vice-prefeito Beto Vidós, ainda vereador, vai assumir como vice-prefeito dia 1º de janeiro, foi anunciado como secretário de Esportes, Lazer e Juventude. Eu converso com ele. Beto, mais um desafio na carreira, entre tantos outros que você terá pela frente, com certeza, mas é uma área que você conhece bem, que você gosta, que você sempre teve uma proximidade muito grande. Essa escolha do prefeito, com certeza vocês conversaram bastante isso, ela vem ao encontro daquilo que você esperava? Como é que é? Joaquim, primeiramente, muito obrigado pelo apoio que nós recebemos durante a campanha. Você mostrou ao longo do tempo ser sempre uma pessoa que nos atendeu nas demandas. Eu quero aqui primeiro lhe agradecer pessoalmente. Não tinha havido a oportunidade ainda, mas eu queria agradecer a pessoa que você é com a gente. E dizer aqui a alegria que estou, agradecer ao prefeito Auríquio pelo convite, pelo desafio. A secretaria ela vai dar uma mudada à cara, né? Passaram-se os anos e a secretaria se manteve estagnada. Eu e o Auríquio conversamos muito. Então, trazer a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para São Caetano, acho que é um desafio muito grande, pois no passado nós tínhamos sim as crianças dentro da secretaria, o PEC era um programa que funcionava, os jogos escolares eram jogos escolares onde os ginásios estavam cheios. Infelizmente, nos últimos 4 anos isso não aconteceu. Então vai ser um desafio muito grande, mas ao longo da campanha, um dos motivos que me motivou muito para estar assumindo essa secretaria foi que ao longo do desenvolvimento do nosso plano de governo houve uma participação popular muito grande quanto ao tema esporte. Foi a maior reunião que nós tivemos para a colheita de dados para se fazer o plano de governo, né? E eu sempre estou dentro dos centros esportivos, eu sempre estou presente nas finais de campeonatos, em diversas modalidades. E o prefeito Auríquio me deixou muito à vontade para escolher dentro de alguns temas que eu atuo, e eu optei em aceitar o convite de ser o secretário de Esporte, Lazer e Juventude. É um desafio muito grande, pois nós vamos ter que trabalhar aí com 2 ou 3 secretarias em comum para que essa secretaria vá à frente, porque não tem como hoje falar de Secretaria de Lazer na condição dos parques municipais que nós estamos. Então teremos que tratar das reformas dos nossos parques.
O principal tema também que nós vamos conduzir é os centros esportivos que estão muito deteriorados, nós teremos que reformar, então teremos que estar em contato direto com a Secretaria de Obras. Enfim, será uma secretaria que ela vai andar um pouquinho dentro da Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Cultura. Então nós vamos estar aí junto com o prefeito em vários temas da cidade. E com certeza pega alguns eixos que são fundamentais para São Caetano, né? A começar pelo esporte, São Caetano foi, até um certo tempo atrás, líder aí nas competições de jogos abertos do interior, na gestão anterior do Auríquio, ele investiu muito nessa área, os ex-prefeitos também, o Tortorelli investiu muito. Pega a questão do lazer, que atende as várias faixas etárias, né? O público com mais idade, que gosta muito, você falou dos parques, de revitalizar esses parques, é importante. A gente sabe, tem gente que vem de fora para fazer caminhada no Parque Chico Mendes, por exemplo, de outras cidades, porque o parque é muito bonito. E pega a juventude, que hoje vocês têm um desafio, acho que fundamental. Eu conversava outro dia com o prefeito eleito de São Bernardo do Campo, o deputado estadual Orlando Morando, e falava daquele pronunciamento dele no encontro do PSDB, com o governador Geraldo Alckmin, com o Serra, com vários ministros, onde ele falava que o mais difícil nessa gestão não vai ser o equilíbrio financeiro, embora só se fale nisso, na dívida das prefeituras, mas vai ser resgatar a credibilidade do cidadão nos seus representantes, naqueles em que eles votaram, porque hoje a população parece bastante desgostosa com o político. E talvez nessa tua área, mexendo com lazer, mexendo com juventude, mexendo com esporte, você tem um papel fundamental a resgatar essa credibilidade do cidadão no seu representante. Você também pensa por aí? Eu não só penso, como ao longo da campanha foi um papel fundamental a minha idade numa chapa majoritária. Eu hoje ainda tenho 39 anos de idade. Já fui vereador mais votado da cidade, hoje vice-prefeito eleito e agora assumindo o papel de secretário de juventude da cidade, eu tenho a obrigação de trazer o jovem para dentro dos centros esportivos, para dentro da política. Eu fico muito feliz quando num primeiro anúncio aqui, por exemplo, nós recebemos o vereador mais jovem da cidade eleito, que é o Caio Funac, que está aqui, ou seja, a juventude ela vai fazer parte do nosso governo, das nossas ações. É fundamental que a juventude tenha uma participação no governo, não só no governo de São Caetano, como em todos os governos, porque o futuro do nosso país está na mão desses jovens, né? Eu estou numa idade mediana, então nós temos que ajudar a preparar esses jovens para quando estiver com 40 anos, tiver uma oportunidade de estar no cargo executivo e no futuro eles têm a vida inteira pela frente. E o gostoso de conversar com o jovem é que o jovem sonha. O jovem ele acredita e nós estamos precisando de gente que tem um conhecimento, que tem um pensamento que no futuro o nosso país, a nossa cidade possa sim dar certo. Que maravilha, que mediana, não, você é menino ainda, tem um futuro, tenho certeza, brilhante pela frente na política. Lógico, agora tratar de administrar, mas com certeza você ainda vai avançar a passos largos na política de São Caetano do Sul, porque a população já demonstrou que o nome Vidoski é forte, hein? Porque não só foi o vereador mais votado da eleição passada, dessa vez o teu irmão se elegeu vereador, você foi fundamental nesse processo eleitoral aqui e com certeza a gente vai conversar muito mais daqui para frente e divulgar esse seu trabalho. Quero te desejar todo o sucesso, porque o teu sucesso vai ser o sucesso de São Caetano. Obrigado, Joaquim, obrigado a você, telespectador, e deixo aqui as portas da nossa secretaria abertas, tanto a você, a toda a equipe de imprensa e a você, munícipe, que quer, assim como eu, uma São Caetano melhor. Beto Vidoski, vice-prefeito e agora anunciado secretário de Esportes, Lazer e Juventude, conversou com vocês. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores.
Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, e mais um ano eu tenho a honra e a satisfação de ser convidado para essa festa maravilhosa de aniversário do meu amigo, vereador Hiroyuki Minami, que em 1º de janeiro de 2017 assumirá o 6º mandato como vereador em São Bernardo do Campo. Isso não é para qualquer um, não. 6º mandato consecutivo pelo PSDB. Primeiro, parabéns, eu não falei com você depois da eleição, parabéns pela vitória e parabéns pelo 7.2, né, Minami? Joaquim Alessi, muito obrigado pela cobertura aqui dessa festa. Realmente hoje é o momento de comemorar o aniversário, mas também de agradecer todas as pessoas que estão aqui pela minha reeleição pela 6ª vez. Foi uma eleição bastante diferente, né, em função do prazo, em função de uma série de coisas, mas felizmente logramos êxito e fomos o 4º mais votado aqui em São Bernardo do Campo. E o 4º, mas com mais de 5 mil votos, numa eleição que você falou bastante diferente, eu tenho entrevistado várias pessoas, mesmo para quem tem experiência em disputar a eleição com você, as regras desta vez, a forma de fazer a campanha, o tempo curto, a falta de recursos, tudo isso fez com que ela tivesse características especiais e colocasse até um certo suspense sobre quem iria conseguir lograr êxito ou não, né? É verdade. A mini reforma eleitoral trouxe algumas mudanças com relação a prazo eleitoral, com relação a prazo de campanha, né? Também as regras mudaram um pouco com relação ao financiamento, a doação de campanha, só podia ser pessoa física, a partir de R$1.000 e poucos só podia ser transferência eletrônica, né? Então tudo isso realmente dificultou bastante. Porém, a gente conseguiu adaptar a situação e conseguimos aí 5.220 votos. Agora, depois de 8 anos de gestão do PT, você também vai ter ao seu lado o prefeito Orlando Morando, eleito com 60% dos votos da cidade, numa campanha também que não foi fácil. Isso torna esse mandato especial, vai facilitar, vai complicar, porque também tem que atender às necessidades daquela população que depositou toda a esperança nesse grupo político, do qual você faz parte. Vai ser um mandato diferente, né? Olha, eu acredito que o Orlando Morando foi eleito com 60% dos votos e tem realmente uma vontade muito grande de fazer uma administração bastante coerente, né, transparente, e a garra que ele tem, eu tenho certeza que ele vai vencer vários obstáculos, porque não será uma administração, uma gestão fácil, né? Em função até da própria situação econômica do país, e São Bernardo sofre também essas consequências, né? Mas ele traçou um programa de governo exatamente no intuito de vencer todas essas barreiras, e eu acho que com certeza nós estamos aí juntos por uma gestão eficiente aqui em São Bernardo. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Ele disputou a eleição em 2008, tinha todas as condições até para vencer, não foi à vontade da maioria do povo, não venceu, mas acho que a vitória agora, pelo que eu conversava, eu gravei hoje com ele uma entrevista de meia hora, em que ele falava assim: eu me preparei muito para ser prefeito de São Bernardo do Campo. Ou seja, o fato de não ter vencido lá em 2008, talvez tenha sido até providencial para ele, para o grupo político, porque permitiu que amadurecesse todo um projeto, percebesse tudo o que aconteceu na cidade ao longo desses últimos 8 anos e pudesse propor para a sociedade uma forma diferente de governar. Isso aí pode fazer com que ele marque a história em São Bernardo, não? Olha, você tem toda a razão. Eu acho que esses 8 anos
de afastamento, né, não da política, porque ele continuou deputado, mas essa questão dele não ter sido candidato em 2012, ter segurado e ter realmente trabalhado em São Bernardo, aprendido muito, eu acho que foi muito benéfico. E ele agora está preparado e com certeza vai fazer uma administração eficiente. Maravilha. O pessoal está chamando, você está dando entrevista, o cerimonial já está chamando, Minami vai subir para o palco, a gente vai mostrar os parabéns. Não vamos atrapalhar a festa de aniversário. Minami, parabéns e até o próximo ano, hein? Tá bom, se Deus quiser. Muito obrigado. Hiroyuki Minami, vereador reeleito, que vai assumir o 6º mandato na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo a partir de 1º de janeiro de 2017 e que hoje comemora 72 anos de idade, conversou com vocês. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e apreciado cada entrevista, cada informação, cada notícia trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!